Você já estava no carro ouvindo uma música que você ama, batendo no volante, cantando junto, completamente feliz, e de repente alguém do lado te olhou com aquela cara. Sabe aquela cara? A cara de você é crente e está ouvindo isso. Ou pior, você mesmo sentiu aquela culpa surgindo do nada, aquela voz interna dizendo que você estava pecando. Que Deus estava decepcionado, que um verdadeiro cristão não deveria estar curtindo aquela batida. Esse tema divide famílias, divide igrejas, divide grupos de jovens ao meio. Tem crente que joga fora toda a playlist secular no dia que se converte como se a salvação dependesse disso. Tem crente que ouve de tudo sem nenhum critério e acha que fé não tem nada a ver com o que entra pelos ouvidos. E a maioria nunca parou para abrir a Bíblia de verdade para entender o que Deus pensa sobre isso. Hoje a gente vai fazer exatamente isso, e eu garanto que você vai sair daqui pensando diferente. Seja lá qual for o lado em que você está agora, a primeira coisa que precisa ser dita com clareza é que a expressão música secular não existe em lugar nenhum da Bíblia, nenhuma passagem. Nenhum versículo proíbe explicitamente o crente de ouvir canções que não sejam de louvor, e isso já deveria fazer qualquer pessoa pensar duas vezes antes de transformar isso em lei dentro da igreja. Agora, isso não significa que a Bíblia não tem nada a dizer sobre o assunto. Ela tem e muito, mas de uma forma bem diferente do que a maioria das pessoas espera. Filipenses 48 é provavelmente o texto mais importante para essa conversa, e ele diz assim tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Repara que Paulo não disse ouçam apenas músicas gospel. Ele deu um critério, um filtro. Ele disse passe tudo pela peneira do que é verdadeiro, puro, amável e virtuoso. Isso se aplica a filmes, a séries, a amizades, a conteúdo nas redes sociais e sim a músicas também. O problema nunca foi o gênero musical em si. O problema é o conteúdo que esse gênero carrega e o efeito que esse conteúdo produz em você. Importa muito. E não é religião dizendo isso, é neurociência. Estudos mostram que músicas repetidas criam trilhas neurais que influenciam emoções, comportamentos e até decisões. O que você ouve no loop do dia vai moldando a forma como você pensa. Sobre amor, sobre corpo, sobre sucesso, sobre relacionamentos. A Bíblia sabia disso milênios antes da neurociência. Provérbios 423 diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E em Romanos 122, Paulo reforça, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação da mente. É isso que está em jogo. Uma música que normaliza a traição, que glamouriza o uso de drogas, que objetifica o corpo humano, que exalta o orgulho e a violência. Essa música, por mais que a batida seja boa, está plantando sementes que vão crescer em algum lugar dentro de você. Não é questão de ser chato ou antiquado. É questão de entender que a sua mente é um jardim e você é responsável pelo que planta nela. Isso não é lei religiosa, isso é sabedoria. E aqui é onde a conversa fica mais honesta, porque nem toda música secular é letra de apologia ao pecado. Tem música secular que fala de superação, de amor genuíno, de saudade, de esperança, de luta, de beleza na vida cotidiana. Tem artistas que nunca pisaram numa igreja e que compõem letras que tocam na dignidade humana de um jeito que muita música gospel rasa não consegue. E isso tem uma razão teológica. Em Atos 17, Paulo estava em Atenas, uma cidade completamente pagã, rodeado de filósofos e de cultura secular. E ele não ficou de braços cruzados esperando para falar só com quem já era convertido. Ele usou a própria cultura deles, citou poetas pagãos. Se conectou com o que havia de verdadeiro no pensamento deles para apontar para Deus. Em Atos 1728, Paulo cita um poeta grego chamado Arato, e diz como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Um apóstolo citando poeta secular num sermão. Isso muda alguma coisa na sua cabeça? Verdade é verdade, independente de quem a canta. E beleza é uma criação de Deus, independente de qual boca a expressa. O limite está no critério, não no gênero. Essa é a resposta bíblica honesta. Não é pode tudo nem não pode nada secular. É passa pela peneira. A pergunta que você precisa se fazer não é esse artista é cristão, mas sim o que essa letra está dizendo, o que ela está normalizando, o que ela está produzindo em mim depois que eu ouço. Porque 1 Coríntios 1023 diz algo muito preciso, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Lícito e edificante são coisas diferentes. Você pode ter liberdade para fazer algo e ainda assim aquilo não te construir como pessoa, como cristão, como ser humano. A questão não é culpa religiosa, a questão é discernimento.
E discernimento é uma das marcas de um cristão maduro. Efésios 510 diz provando o que é agradável ao Senhor. Provar, testar, discernir. Não é uma lista de proibições. É um processo constante de perguntar: isso serve ao meu crescimento? Isso me aproxima ou me distancia do que quero ser? Então, crente pode ouvir música secular. A resposta bíblica depende do que essa música secular carrega e do que ela produz em você. Não existe versículo que proíba o gênero. Existe sabedoria que filtra o conteúdo. Existe liberdade em Cristo que não é licença para abrir mão do discernimento. Você não precisa jogar fora toda a sua playlist para ser um cristão sério, mas talvez você precise olhar para algumas músicas e perguntar honestamente: por que essa letra está no meu ouvido no loop? O que ela está construindo em mim? A sua fé não cabe numa caixinha de gênero musical. Ela cabe na disposição do seu coração de buscar o que é verdadeiro, puro e edificante em tudo que você consome, inclusive na música. E quando você ouve algo que não passa nessa peneira, não é a religião te proibindo, é a sabedoria te protegendo. Se esse vídeo fez você repensar alguma coisa, ou se você já tinha essa visão e finalmente encontrou palavras para explicar o que sentia. Compartilha com alguém que precisa ver isso hoje. Tem muita gente vivendo na culpa desnecessária ou no extremo oposto, sem nenhum critério. E esse conteúdo pode ajudar alguém a encontrar equilíbrio de verdade. Inscreve no canal e ativa o sininho porque todos os dias tem vídeo assim, baseado na palavra, sem julgamento e sem resposta fácil para pergunta difícil. E me fala nos comentários qual música secular você ouve que te conecta com algo genuíno, ou tem alguma que você parou de ouvir depois que se converteu e até hoje sente que foi a decisão certa. Quero muito ler a sua história aqui embaixo. Até o próximo vídeo.